E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade aí ao projeto. Na aula passada, então, a gente aprendeu a construir componentes Vue, certo? Então, a gente aprendeu a construir uns componentes, utilizar, reaproveitar partes de código utilizando padrão de componente. Então, na aula passada, a gente criou essa aplicaçãozinha, só para a gente ver, ó. Eu vou rodar aqui no Go Live Server. Ele vai abrir aqui para mim. Quando abrir, certo? Beleza, depois de um tempo carregou aqui. Então a gente aprendeu a fazer essa aplicação. Até que nada demais, a gente tem um toolbar aqui, como a gente já havia feito, não mudou nada, tá? Carregamento das imagens. Agora, o propaganda aqui a gente fez na aula passada. E o propaganda é um componente separado. Isso aqui não está vinculado ao nosso app.js. Vejam só. Aqui a gente tem o código do app.js, que é responsável por renderizar essa listagem de cervejas aqui, né? Que são os produtos. Porém, o propaganda.js ele é um arquivo separado. E a responsabilidade desse arquivo, desse componente, é ele renderizar o card da propaganda. Então ele é separado de todo o resto. Então vocês podem ver que o código aqui, eu crio aqui uma variável propaganda que recebe uma criação de um componente. O que seria um componente? Alguém pode me dizer? Pode chutar. Chuta perto, não chuta longe. E é isso. Funciona como uma peça também. Acho que seria interessante essa analogia, uma peça. Imagina um Lego. Você cria um Lego, uma aplicação, uma construção em Lego, são várias pecinhas sendo encaixadas para formar um resultado final, certo? A nossa página vai funcionar como um Lego, em que cada parte dela vai ser uma pecinha que a gente vai colocando, um componente que a gente vai colocando. Então, se a gente fosse pensar, o toolbar poderia ser uma pecinha separada, um componente, pum, encaixei o toolbar. Essa listagem de bebidas poderia ser outro componente, uma pecinha que eu também vou lá e encaixo, pum, achei. Propaganda também, que já está sendo, né? Então tudo vira pecinhas, né? Vira peça de um Lego para montar esse resultado final que é a minha página. A gente viu isso ontem não, desculpa, na aula passada, tá? E isso faz com que nosso código ele fique reaproveitável. Como é uma peça desacoplada, eu posso retirar ela e colocar em qualquer lugar. Reaproveitar o mesmo código. Não fica repetindo o código. Tanto é que a gente fez um exemplo, né? A gente fez uma outra página chamada lojas, aqui ó, .html, em que aqui a gente também tem. Isso é bom se funcionasse. Né? Ah é? Acho que caiu a internet então, né? Acho que não tinha vinculado. Hã? Acho que não tinha vinculado. Não, eu acho que a internet, porque tá tudo pegando na internet, né? Acho que deu uma caída. Vamos lá. Então aqui era só um exemplo que a gente tinha montado, lojas, né? Exemplo é o mesmo, na verdade, não está funcionando agora, mas era um Ctrl+C, Ctrl+V que a gente tinha na outra página, só para exemplificar que essa parte de código aqui da propaganda, como é um componente separado, a gente não precisa reescrever ele. Vou criar uma outra página. Se eu criar uma outra página, eu vou ter que colocar propaganda também, né? Gera dinheiro, tem que colocar, né? Mas eu não preciso ir lá, dar um Ctrl+C, Ctrl+V no código. Eu separei esse arquivo específico, um arquivo separado, um componente, e eu vou lá simplesmente importo o componente e utilizo ele quando eu precisar. Isso evita que eu fique replicando o código. Qual que é o problema de replicar código? Eu tenho código repetido, o mesmo código. Em 30 qual que é o problema? Conflito? Não. Oi? Eficiência? Também não. Não? E aí? Vamos supor que agora eu quero tirar um pouco, mas não é o principal problema. Ainda não é o principal problema. Se eu quiser mudar alguma coisa na propaganda, não quero mais o texto da propaganda, quero anúncios. Oi? Procurar o código exato. Exatamente, procurar o código e mudar o texto, né? Só que eu vou ter que fazer isso nos 30 arquivos que eu repeti, né? Tá vendo o problema? A gente ficar replicando o código não é legal, não é bom. Então sempre que você vê um código que está duplicado, está replicado, você tem que fazer alguma coisa para isso não acontecer. Se for um método, por exemplo, imagina que você está fazendo 2 métodos separados fazendo a mesma coisa. Então cria um método só. Ou se tem coisas específicas e uma parte só em comum, cria um método que tenha em comum e 2 métodos chamam esse terceiro método, que tem a execução em comum. Tá? Então a gente está aprendendo agora a otimizar o nosso desenvolvimento,
a trabalhar mais otimizado, trabalhar de uma forma mais profissional, tá? Isso aí é um ponto bem profissional a ser feito, tá? De componentização. Você falou na questão de reprogramamento de códigos, na programação pura também, você falou isso? Também, você pode separar. Componentização. Não é recurso do view exclusivo. Esse conceito é aplicável com JavaScript puro. Você pode criar classes separadas, fazendo cada método, fazendo cada reaproveitamento de código. Com o view é mais fácil. Fazendo isso puro é um pouco mais complicado, mas dá para fazer. Com o view a gente já tem um processo mais fácil, mais rápido. A gente viu que para criar componente é só alguns passos aqui, a gente já cria um componente separado, totalmente desacoplado. Tá? Agora a gente vai começar a aprender a fazer componentes um pouco mais organizados do view, tá? Utilizando aí os chamados single file components. Já vou explicar qual que seria o conceito disso. Mas para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa instalar algumas coisas que a gente vai precisar. Na verdade, uma das coisas que a gente já está fazendo aqui que não é muito legal é isso aqui, ó. As dependências view, a gente está pegando da onde? Internet, né? Se acontecer que nem acabou de acontecer, que a internet não executa mais o site, né? Aí você pode falar, tudo bem, mas se o cara não tiver internet, ele não vai entrar no site mesmo. É verdade. Mas e se o site sair do ar? O site que você está usando? Se esse JS Liveira aqui sair do ar, e aí? O meu site está no ar, eu estou com internet, mas os caras que eu dependo saíram do ar. Eu não tenho controle sobre isso, certo? E aí? Você liga lá. Ferrou, né? Liga pros caras, né? Então. Isso aqui não é um negócio legal. Vamos melhorar isso aí. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, baixar esses caras para dentro do projeto, tá? Mas a gente não vai fazer isso manualmente. A gente vai utilizar o NPM. Por isso que a gente vai baixar o Node. O Node, ele é basicamente uma plataforma para execução do JavaScript direto no computador. O JavaScript que a gente vem utilizando até agora, ele é executado no browser, né? É interpretado pelo browser, lá no Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Internet Explorer mais ou menos, né? E aí a gente utiliza o Node para executar JavaScript direto na máquina, tá? A gente vai ter aula sobre o Node, não foca agora, mas a gente vai baixar ele, porque junto dele vem um cara chamado NPM. O NPM é o chamado gerenciador de pacote, tá? Já eu explico qual que é a ideia dele. Mas vamos lá, vou indicar aqui o processo de instalação. Então, pessoal do Windows, eu recomendo entrar no site do nodejs.org, baixar a versão LTS, tá? LTS vem de Long Term Support, tá? Ou suporte a longo período. É uma versão que está estável. Eles testaram, tá ok. Então os caras dão suporte para você. Eles te dão o selinho de confiança, só pode confiar, tá ok. A versão corrente é uma versão que ainda está em desenvolvimento. Não pode ser que tenha coisas novas, mas que não estão funcionando ainda. Então não é muito recomendado a gente utilizar coisas que estão em fase beta, fase alfa, e que está testando ainda, tá? A gente vai no que está estável, porque a gente tem que entregar uma aplicação, uma ferramenta estável para o nosso cliente, beleza? Então, clica aqui e faz o download, o processo é next, finish, tá? Para o pessoal do Linux, eu recomendo baixar o NVM. Bom, voltou a internet aqui. Então, NVM, pesquisando, a gente tem esse primeiro resultado com uma página do GitHub, esse CreationX, a gente vai acessar ela aqui. Então aqui ele vai indicar um passo a passo para instalar o NVM. NVM é uma abreviatura do Node Version Manager, ou gerenciador de versão de Node, tá? Isso aqui é para o Linux, ele funciona como um gerenciador do Node. Então ele baixa para você o Node e gerencia versões diferentes. A vantagem do NVM é que você consegue ter várias versões do Node na sua máquina e ficar escolhendo. Ah não, agora eu quero usar a versão 4, agora eu quero usar a versão 6, agora eu quero usar a versão 9, agora eu quero usar a versão 8. Porque o Node ele atualiza muito. Então, às vezes hoje você usa o Node na versão 8, no seu próximo projeto você já está usando a versão 12. E aí? Aí você baixa a versão 12, faz um novo projeto, aí o cliente te liga e fala, quero que você dê manutenção no sistema que você fez antes. Aí seu sistema que é feito na versão 8 do Node não funciona na versão 12. Aí o que você faz? Desinstala o Node, instala a versão 8, faz o que tem que fazer, depois vai voltar para o projeto novo, desinstala o Node, instala a versão 12 e volta para o projeto. E aí?
Não é legal, né? O NVM não, ele deixa você gerenciar várias versões. Só que tem o processo de instalação. Então o pessoal que está no Ubuntu aí, ou baseado no Ubuntu, pode usar esse segundo comando. Eu acredito que esse daqui funcione em Mac, OS X, né? E outras versões do Debian, ou aqui também, não sei qual que é o que vai funcionar. Mas na maioria das vezes a segunda opção funciona. Vou mostrar mais ou menos qual que é a ideia dele, o funcionamento dele aqui, ó. Vou abrir um terminal, tudo executado via terminal, tá? CMD do Windows. E aqui no Linux, NVM seria o comando que ele cria pra gente. Quando a gente baixa o NVM, a gente tem esse comando, essa linha de comando. A opção LS, ele lista as versões do que eu tô no meu computador, ó. Todas essas versões aqui, ó, versão 4, versão 6, versão 8, versão 9, versão 10. E eu posso migrar de versão para versão. Vamos supor que agora eu quero usar a versão 6. NVM use 6. Espera um pouquinho. Beleza. Agora ele está falando que eu estou usando a versão 6. Se eu fizer node "-v" para ver a versão que eu estou usando, 6. Se eu fizer o NVMLS novamente, ele vai apontar para mim com uma setinha aqui, ó, qual que é a versão que eu estou agora, versão 6. Vou voltar para 8. NVM use 8. Voltou para 8, vou testar 8. Beleza? Então eu consigo migrar bem fácil e manter várias versões diferentes do Node. Tem esse conceito para várias coisas, tá? Outras linguagens de programação também tem gerenciadores de versão, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer no NVM é o ls-remote. Isso aqui ele vai me listar quais são os nodes que eu posso baixar. Vai ter um monte, tá? Opa, muito bom. NPM não, desculpa. NVM, ls-remote. Aí, um pouquinho não. Aqui tem todas as versões possíveis que eu posso baixar, tá? E ele marca com LTS as versões estáveis, né? Você pode baixar qualquer uma dessas LTS que estão seguras, estão estáveis, tá? A última LTS antes do 8 era a versão 6. Você pode ir vendo, ó. Depois a 4, e assim sucessivamente. Da versões betas, ó, não recomendo, né? Pega a última LTS, que é essa aqui, ó, a 8.12. Eu tô com a 8.11, não muda muito, tá? A LTS tá de boa. Beleza, então o pessoal do Linux pode fazer através do NVM. Então quando a gente baixa ou pelo instalador ou pelo NVM, a gente tem duas linhas de comando disponíveis, tá? Ele vem o Node, obviamente, pode ver. A gente vai aprender o Node em outro momento, não foca agora. E o NPM. O NPM é o que a gente vai utilizar, então vou explicar qual que é a ideia, para que a gente vai utilizar o NPM.